Nono dia. Comunhão, o segredo do poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Hoje iniciamos uma nova sessão, onde nossa missão será buscar e desenvolver intimidade com o Espírito Santo. A vida de Cristo foi sempre pautada pela comunhão diária com o Pai, e esse foi o segredo para uma vida poderosa e vitoriosa sobre as hostes do mal. Nas primeiras horas de cada manhã, Cristo era batizado com o Espírito Santo e recebia poder e graça para ministrar. A jornada de hoje vai nos conduzir a 3 pontos fundamentais para uma vida de comunhão e poder. A busca da presença de Deus nas primeiras horas do dia, conforme Cristo fazia, e como podemos ser abençoados por essa bendita comunhão. O poder que vem da comunhão afeta a nossa vida em todos os aspectos, e como podemos aumentar esse poder diariamente. O poder que emana de Deus nos possibilita lutar contra o pecado e vencê-lo pela graça de Cristo. Buscando a presença de Deus, os hábitos devocionais diários do Senhor Jesus nos ensinam um ponto muito importante quanto à nossa devoção. Esses hábitos o mantinham em pé diante das provações. Em Marcos capítulo 1, verso 35, lemos sobre Jesus levantando-se bem cedo para orar. Nos tempos bíblicos, o período noturno era dividido em vigílias, sendo que a expressão muito cedo se referia à última vigília, antes do sol nascer, um horário entre 3 horas e 6 horas da manhã. No início do verão, o sol nascia. Em Cafarnaum, aproximadamente às 5 horas, Jesus tinha um tempo escolhido para a comunhão. Imediatamente antes das primeiras luzes matinais, ele buscava a comunhão com o Pai. Sua primeira atividade era buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. O salmista diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra, espero confiante. Salmo 119, verso 147. Essa era a fórmula que Jesus usava para ter comunhão com o Pai. Conforme os escritos do profeta Isaías, que diz: o Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 50, verso 4. Todos os dias, nas primeiras horas da manhã, Jesus ia à presença do Pai, para receber a renovação do batismo do Espírito. Ali, o amor do Pai era derramado em seu coração, para que pudesse amar incondicionalmente a todos. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã, para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor Deus o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça, para que a pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Parábolas de Jesus, página 139. O poder que vem da comunhão. A vida moderna impõe sobre todos a tirania da luta e da correria, como se fossemos máquinas sem sentimentos e necessidades físicas, emocionais e espirituais. Todos correm desenfreadamente, e no fim se dão conta de que não conseguiram o que mais necessitavam: paz, tranquilidade, descanso, alegria, otimismo e visão altruísta. Em primeiro lugar, a falta de comunhão com Deus gera um desequilíbrio que afeta a pessoa em todos os aspectos da vida. E daí vêm as desilusões, a desesperança e os questionamentos existenciais. Vale a pena essa luta, única e exclusivamente, pelo material? Tanto sofrimento por nada? E como se não bastasse, até o sono foge, porque a mente não consegue se desligar dos problemas e compromissos do dia. A vida sem a presença de Deus é sem objetivo e infeliz. É uma existência vã, em direção ao nada, aqui na eternidade. Meu irmão e minha irmã, não temos alternativa para uma vida cristã repleta de poder e com a visão da eternidade a não ser que busquemos ao Senhor cada dia, como se fosse o último de nossa vida. Busque você em Isaías, em João, nos ditos de Jesus ou em qualquer outra parte da Bíblia, e você verá que são a comunhão e o conhecimento do Senhor que dão sentido à vida. O profeta Isaías ordena num tom de urgência: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6.
Jesus orou por todos e definiu claramente o caminho para a salvação. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Guarde em seu coração o segredo dado por Cristo para uma vida vitoriosa que na porvir é: eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15 verso 5. O único poder que pode. A luta pelo controle de nossa mente por parte de Cristo e seu adversário é mais intensa do que imaginamos. A cruz nos dá a dimensão do sacrifício de nosso Salvador e da tirania de Satanás nessa disputa. O leão da tribo de Judá e o leão que ruge de 1 Pedro 5:8 estão em luta permanente pelo domínio de nossa vida. Mas, graças a Cristo, o diabo já é um inimigo vencido. Mas ele não desiste de lutar para nos derrotar e lançar sobre nós dor, angústia e ansiedade. Mas o Cristo vencedor estará conosco a cada passo do caminho. Quando estiver em luta e lhe vier ansiedade, Cristo diz: lance sobre mim sua ansiedade, pois vou cuidar de você. 1 Pedro 5 verso 7. Quando lhe faltar fé, ele ordena: resista firme até o fim, eu vou ajudá-lo. Mateus 24:13. Quando se sentir desprotegido, escute sua voz a lhe dizer: o meu anjo vai protegê-lo. Salmo 34 verso 7. Quando sentir que a sombra da morte se aproxima e bater o medo insuportável, ele lhe diz: mesmo que esteja à sombra da morte, não tenha medo, eu estou com você. Salmo 23 verso 4. Quando sentir que as forças estão se esgotando, ele lhe diz: não desanime, persevere, eu estarei com você até o fim. Mateus 28 verso 20. A falta de discernimento espiritual é uma das características dos nossos dias, e isso por causa do materialismo, secularismo e incredulidade desenfreados. Uma das consequências mais devastadoras dessa realidade é a incompreensão da natureza do grande conflito entre as forças do bem e do mal pelo controle de nossa vida. Não é somente uma luta carnal com teorias e armas humanas, é muito mais do que isso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Nenhuma teoria ou poder humanos, de qualquer natureza, pode dar ao pecador uma saída satisfatória para a sua condição. O único poder capaz de mudar essa triste situação é o poder que vem da comunhão com o Salvador. Devido ao pecado, nossa condição não é natural, e deve ser sobrenatural o poder que nos restaura. Do contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça, tão somente, nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. A ciência do bom viver, página 428. O único poder que pode. A luta pelo controle de nossa mente por parte de Cristo e seu adversário é mais intensa do que imaginamos. A cruz nos dá a dimensão do sacrifício de nosso Salvador e da tirania de Satanás nessa disputa. O leão da tribo de Judá e o leão que ruge de 1 Pedro 5:8 estão em luta permanente pelo domínio de nossa vida. Mas, graças a Cristo, o diabo já é um inimigo vencido. Mas ele não desiste de lutar para nos derrotar e lançar sobre nós dor, angústia e ansiedade. Mas o Cristo vencedor estará conosco a cada passo do caminho. Quando estiver em luta e lhe vier ansiedade, Cristo diz: lance sobre mim sua ansiedade, pois vou cuidar de você. 1 Pedro 5 verso 7. Quando lhe faltar fé, ele ordena: resista firme até o fim, eu vou ajudá-lo. Mateus 24:13. Quando se sentir desprotegido, escute sua voz a lhe dizer: o meu anjo vai protegê-lo. Salmo 34 verso 7. Quando sentir que a sombra da morte se aproxima e bater o medo insuportável, ele lhe diz: mesmo que esteja à sombra da morte, não tenha medo, eu estou com você. Salmo 23 verso 4. Quando sentir que as forças estão se esgotando, ele lhe diz: não desanime, persevere, eu estarei com você até o fim. Mateus 28 verso 20. A falta de discernimento espiritual é uma das características dos nossos dias, e isso por causa do materialismo, secularismo e incredulidade desenfreados.
Uma das consequências mais devastadoras dessa realidade é a incompreensão da natureza do grande conflito entre as forças do bem e do mal pelo controle de nossa vida. Não é somente uma luta carnal com teorias e armas humanas, é muito mais do que isso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Nenhuma teoria ou poder humanos, de qualquer natureza, pode dar ao pecador uma saída satisfatória para a sua condição. O único poder capaz de mudar essa triste situação é o poder que vem da comunhão com o Salvador. Devido ao pecado, nossa condição não é natural, e deve ser sobrenatural o poder que nos restaura. Do contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça, tão somente, nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. A Ciência do Bom Viver, página 428. Conclusão. Comunhão com Deus é a vida da alma. A comunhão com Deus concede-nos uma experiência diária que verdadeiramente torna nossa alegria plena. O cuidado de Deus. Meditações matinais. 1995, página 312. Guarde em seu coração. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo da alma. É pelo Espírito de verdade, operando pela Palavra de Deus, que Cristo submete-se seu povo escolhido. O desejado de todas as nações. Página 671. A Palavra de Deus, estudada e obedecida, guiaria os filhos dos homens, como os israelitas foram guiados por uma coluna de fogo à noite, e uma coluna de nuvem de dia. Testemunhos Seletos, volume 1, página 510. Meu compromisso. Orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.